Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Núcleo Mais, onde a saúde encontra a cooperação. Eu sou Flávia Daniela. E eu sou Valquíria Miron. Hoje vamos bater um papo aqui com ele, Salomão da Guarda. Ele é clínico geral, ele trabalha com nutrologia, ele é advogado, ele tem MBA em administração. E eu vou parar de falar, porque senão tem muito mais coisas aí, né? É uma lista extensa. E a gente vai falar hoje dos cuidados com a saúde. Então, seja muito bem-vindo ao Núcleo Mais Podcast, Salomão. Muito obrigado. O que chegou primeiro na sua vida? A advocacia, a medicina? Comecei a vida fazendo direito. Entrei na faculdade, fiz em Vitória da Conquista. Uhum. E aí me formei em direito. Assim que eu terminei, eu olhava os meus amigos, né, do meu ciclo e eles eram vendedores. Aí eu comecei a vender livro. Ainda tem isso, com vendedor? Eles. Vendia livro Além com do eles. pescador, né? Passei 4 anos vendendo livro, participando de licitação. E aí, durante esses 4 anos, foi muito bom, porque eu aprendi muito, tomei cursos sobre vendas e aprendi muito mesmo. E isso foi muito enriquecedor para a minha vida. Aí depois, eu senti um incômodo por dentro, que é algo pessoal, e eu decidi fazer algo a mais da minha vida, que eu não queria aquilo para mim a vida toda, foi uma fase. E aí, parti para a medicina, passei aqui em Aracaju, me formei na UNIT, e desde então, minha vida continua aqui em Aracaju. E no meio desse processo foi onde veio a OAB, né? Eu tirei um tempo para estudar, porque eu não tinha OAB, isso era um pouco da cobrança minha, cobrança pessoal, e dos meus pais também, que às vezes falavam, poxa, rapaz, você formou direito, mas não tem OAB, que todo mundo que forma direito, a primeira pergunta é, tem OAB? Senão... É verdade. É a primeira pergunta, que existe 2 tipos de bacharéis, né? O que passou na OAB, que é advogado, e o que não passou. Exato. Aí isso me incomodava também um pouco, aí eu estudei, me dediquei um tempo, e graças a Deus passei na OAB de primeira, passei aqui em Aracaju, tá? E depois disso, fui convidado, me formei em medicina, fui convidado para ser perito médico também pela Justiça Federal, trabalhei um tempo com isso e comecei minha vida como clínico geral, trabalhando nos hospitais pelo interior, isso por aí, dando plantão. Muito difícil a vida de plantonista, né? As pessoas que olham de fora acham que é mil maravilhas. É bom, não é ruim, mas realmente é muito sacrificante a vida. Às vezes a gente acorda 3 da manhã para ir para Poço Redondo, onde eu trabalhei 2 ou 3 anos, para chegar lá 7 horas, atender 100 pacientes por dia, para depois retornar. Então, assim, é muito cansativo, realmente, essa vida de plantão, mas é muito digna e muito boa, que a gente está fazendo bem ao próximo. E aí, já, né, emendando, eu sempre pensei em fazer uma especialização médica e recentemente, né, há algum tempo atrás, eu comecei a utilizar a tirzepatida, que é o que a gente vai, né, discutir hoje aqui sobre emagrecimento. Consegui emagrecer de uma forma que eu não esperava e isso me mexeu muito comigo, porque eu vi que realmente existia uma ferramenta por trás da medicina que iria entregar de verdade um resultado. Então, o que mais me motivou a tendenciar para essa linha de emagrecimento é saber que eu vou estar entregando algo verdadeiro para o meu paciente. Eu digo verdadeiro porque já tive experiências passadas de utilizar medicações como sibutramina, já fiz alguns tipos de dieta e emagreci um pouquinho, voltei a engordar. Tem uma dieta da HCG que você usa, fiz a utilização, não funcionou. Cheguei até a tomar o Ozempic e não emagreci 1 quilo. E isso mexia muito comigo. Eu falo, poxa, como é que, imagina, trabalhar com emagrecimento, o paciente não vai ter aquele resultado e no final das contas eu vou me sentir frustrado como médico porque eu não vou estar atendendo a minha demanda e não vou estar entregando o que o paciente quer. Então, eu não acreditava. Então, a partir do momento em que eu passei pela experiência de ter perdido 32 quilos da forma que foi, muito fácil, foi fácil. Você que está precisando perder peso, pode ter certeza, se você tiver um bom acompanhamento, se você tiver um profissional lhe orientando, se você tiver uma pessoa da área da nutrologia, nutricionista, pode ter certeza que é fácil. Nesse primeiro momento, você não tem dimensão do que pode acontecer na sua vida. Então, você tem aquela objeção, poxa, será que o que ele está falando é verdade ou não? Então, eu estou lhe falando com convicção, porque eu passei por esse processo.
Esse é o nosso foco hoje aqui. A gente vai Isso. falar sobre um emagrecimento saudável, Isso. né? Eu estou já com a primeira dúvida aqui, que você falou tizerpatida. Isso. Tizerpatida. Tizerpatida, isso. Ela é o Monjaro ou não? Isso. Ela é o princípio ativo do Monjaro. O Monjaro é o nome comercial. Ou nome comercial. Isso, exatamente. Por Existe exemplo, uma diferença entre Ozempic, porque também é outro nome comercial. Ozempic é outra medicação. Sim. A Ozempic é outra medicação. O Ozempic, ele é um análogo de GLP-1, tá? E ele é, assim, uma medicação que foi anterior ao Monjaro, a tirzepatida. A tirzepatida, ela é dupla agonista. Ela tem tanto o GLP-1 que o Ozempic tem, mas ela tem o GIP. Esse GIP, ele entra como queimador de gordura. O GLP-1 que tem nos dois, ele provoca uma saciedade no paciente, causa um retardamento gástrico. Então, o paciente ele se sente cheio. Ele come pouco, mas ele se sente cheio. Sim. O Ozempic tem essa função, tá? Ele consegue também regular o nível de glicose e insulina no sangue do paciente. Aí veio uma droga mais potente, que é a tirzepatida, somente juntando os dois, o GIP com o GLP-1. E nós já estamos agora com estudos de uma nova droga que está vindo, que vai, além de ter esses dois, vai ter o glucagon, está em fase de pesquisa, e muito em breve teremos uma medicação muito melhor ainda, porque realmente ele ainda vai conseguir preservar massa muscular, que é um dos pontos principais que a gente tem de problema no uso da tirzepatida de uma forma errada, de quem não sabe usar ela do jeito correto, que a gente vai discutir sobre isso. Melhora outras coisas da saúde também, né? Isso, exatamente. Se for usado corretamente. Exatamente. A tirzepatida, ela já tem estudos comprovando, através de estudos científicos, que ela reduz a vontade por bebida alcoólica, reduz a vontade de fumar, a compulsão alimentar, Então, assim, essa medicação, ela é hoje uma medicação indicada para o tratamento de obstrução, apneia obstrutiva do sono. Inclusive, saiu até recentemente que dentistas vão poder utilizar essa medicação, porque eles tratam também um pouco dessa questão da apneia do sono e tudo, e liberaram para os dentistas utilizar essa medicação. Então, hoje, no mercado, assim, está bem difundido, já tem uma segurança muito grande na utilização dessa medicação. Uma pessoa que chega para você e fala assim, vou fazer uma bariátrica, o que você fala? A primeira coisa que eu falo, na verdade, cada protocolo, cada paciente é único. A gente precisa analisar, de fato, quem é o paciente, o que ele já passou, o que ele já tomou. Mas, em regra geral, eu falaria com ele, faça um teste antes com a tirzepatida, faça o protocolo certinho. Caso você não obtenha o resultado que você espera, aí você faz a bariátrica. Mas eu tenho certeza absoluta, como já aconteceu, eu já vi vários pacientes não fazerem mais a bariátrica, porque hoje a tirzepatida, através dos estudos, tem mostrado que entrega uma perda de 32% do peso corporal, praticamente igual à cirurgia bariátrica. Mas você perde com muito mais segurança, você perde com muito mais qualidade e aquelas coisas que eu já falei com você. Você não tem uma agressividade no tratamento, porque a cirurgia ela é muito agressiva e é irreversível. Você vai cortar parte do estômago, independente do qual tipo de bariátrica você vai fazer, mas você vai ter que cortar, você vai ter ali uma cirurgia envolvida, um risco cirúrgico envolvido, e mais nunca você vai poder voltar a ser quem você era. E com a utilização das medicações icreméticas, você consegue obter esse mesmo resultado de uma maneira diferente. Você fala de, ele é muito bom, Sim. Mas para algumas pessoas não é indicado. Quando é que não é indicado? A contraindicação absoluta, nós temos contraindicações absolutas e relativas. A absoluta é que tem câncer medular da tireoide. Essa é a contraindicação absoluta. A contraindicação relativa, inclusive, acontece muito, é quando as pessoas possuem efeitos adversos, que pode acontecer, que normalmente acontece, o médico ele resolve. Por exemplo,
muita náusea, muita diarreia, muita constipação, a pessoa é alérgica a algum componente da fórmula, então isso pode ser uma contraindicação relativa, porque o médico pode entrar com outros remédios para poder utilizar a medicação e compensar. Mas nesse caso aí tem que ser estudado de caso a caso. Já tive pacientes que com doses mínimas ele não conseguiu tolerar e vomitava muito, então por isso não foi indicado esse remédio para ele e a gente não fez tratamento com essa medicação, a gente fez medicação com outras medicações. E essa desculpa, pode continuar. Falar. E essa é a importância de você ter um acompanhamento médico, porque tem muita gente que não tem não passa por uma consulta prévia para saber com um profissional capacitado. Não tem uma direção, né? Não tem uma direção. Eu quero tomar e toma assim a torta e a direito. E fulano aí, perdeu tantos quilos, eu quero perder também. Eu quero perder. Não, fulano, me passe aí mais barato. Sim. E aí isso pode gerar consequências, né? Sim. O barato pode ficar caro. Tem duas coisas importantes assim que eu gostaria de falar para vocês. A primeira é que é um caso clínico real. É uma paciente amiga minha, é uma pessoa instruída. Ela fez uso por conta própria, apesar de ter um amigo que trabalha com isso, mas ela falou, vou tomar por conta própria. E a medicação tira a fome de um jeito tão grande que ela passou 4 a 5 dias sem comer nada. Então, qualquer pessoa sabe que se você ficar 4 dias ou 5 dias sem comer nada, você vai passar mal. Então, ela acabou indo para o Hospital Primavera, foi internada, ficou internada, saiu, ainda estava debilitada, teve que retornar. E o que acontece? Foi a medicação que fez isso? Não foi a medicação. Foi o uso indevido. A gente fala, é a mesma coisa de dar um carro de Fórmula 1 na mão de uma pessoa que não sabe dirigir. Essa pessoa, ela vai se estragar. Então, vai bater o carro. E um outro ponto muito importante que eu gostaria de trazer aqui para vocês que estão aí do outro lado escutando é uma coisa assim crucial. Saibam o que vocês estão tomando. Saibam o que vocês estão tomando. Não bote nada duvidoso no corpo de vocês. Existe uma falsificação muito grande aqui no Brasil. Existe remédios que estão vindo contrabandeados de outros países, que vêm... Inclusive tem muitas fiscalizações, né? Que pegam aquelas quantidades de TG, de hepatita do Paraguai. Não é que é bom ou ruim, a discussão não é essa. A discussão não é essa. A discussão é o que você está injetando no seu corpo realmente tem procedência, veio de uma farmácia, veio de uma clínica, veio de um local que você confia. Se for, ótimo. Eu não sou contra os remédios que tem no Paraguai, apesar de serem proibidos aqui no Brasil. Tem médicos que são do Paraguai, que trabalham lá, que eles falam que a medicação é muito boa. Mas a medicação, ela não pode deixar de ser refrigerada por mais de 21 dias. Ela pode ficar 21 dias fora da geladeira, fora da refrigeração. Mas ela não pode passar de 30 graus. Então, quando vem o contrabando, é quase impossível, fora de um ambiente de um isopor com gelo, ela não passar de 30 graus. Então, o princípio ativo da medicação ela é perdida. Então, você está tomando a medicação ali que realmente não é a medicação. É água, né? É água, entendeu? Então, no final das contas, a pessoa toma a medicação, não emagrece e bota a culpa no remédio. Tá, joia? Então, a fonte onde você vai buscar é muito mais importante do que você querer pegar de qualquer jeito e tomar de qualquer jeito. Ainda mais fazer uso sem uma orientação e sem um médico. Sim. Você estudou muito tudo isso antes de tomar? Sim, estudei, inclusive por ser médico. Tive a consciência de procurar outro médico que tem experiência no assunto para poder me orientar, porque eu estava também com medo dos efeitos colaterais ali e tive o apoio de médicos que já tomaram, médicos que me passaram como fazer, da forma que fazer, e o remédio ele não é milagroso, não é um milagre. Aquele potinho não é um milagre. A gente precisa abrir mão de bebida alcoólica durante o uso, a gente precisa abrir mão de comidas como comidas que têm alto índice glicêmico, a gente tem que abrir mão de ultraprocessados, a gente tem que refinar o nosso paladar, a gente tem que fazer a chamada MEV, que é modificação do estilo de vida, para poder conseguir atingir o objetivo. Sem isso, é tudo ladeira abaixo. Tem muitos pacientes que tomam, ficam sem fome, passam, assim, 8 horas sem comer, 10 horas sem comer, que eu não acho correto, tá?
Quando vão comer, come um bolo, que tem um alto índice glicêmico, que é um carboidrato refinado, que a gente condena muito. Não por ser bolo, mas porque você, nesse momento, tem que priorizar comidas realmente saudáveis, para não causar constipação, para não causar esses elementos que a gente já conversou. Né? Você já tinha esse cuidado com a alimentação antes de tomar a medicação? Eu sempre tive o cuidado na minha vida com a alimentação, sempre fui bem rigoroso, mas depois que eu virei médico, confesso que eu falhei muito e acabei engordando, por isso que eu emagreci esses 32 quilos durante esse período de tratamento, porque eu realmente abandonei os hábitos saudáveis que eu tinha. Eu corria 10 quilômetros todos os dias, eu tinha tempo para ir para academia. Hoje, até tempo para ir para academia é algo raro. Eu chego cansado em casa, eu falo assim, vou dormir para me recuperar, para voltar a trabalhar, ou eu pego e vou para academia. Hoje eu estou optando para ir para academia. E sendo direto à sua pergunta, não. No plantão, só rola. Quem é do plantão aí sabe. Rola pizza, rola refrigerante todo dia, sorvete, açaí. Qualquer ambiente no aí, plantão de jornalismo também é assim, viu? E o que mais frustra para uma pessoa que está fazendo dieta é você chegar à noite com fome, 11 horas da noite, olhar o iFood, vou comer uma salada. Aí você olha lá, a salada está mais cara 2 vezes do que a pizza. É absurdo. Exatamente. É absurdo. Eu não entendo por quê, gente, que tem restaurante aí. Baixe, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ajude a gente. Inclusive, mas existe... os locais que vendem alimentos saudáveis, sempre é tudo muito mais caro, né? Isso acaba atrapalhando. Exatamente. Porque a pessoa... Exato. Exato. Você vai pegar um biscoito sem glúten... Ele é R$10 mais caro do que Aí você diz, opa, vou pegar esse biscoito aqui, só que detona, né? Porque nem todo mundo pode. Sim, adorei você falar sobre o biscoito. Vou puxar esse gancho, tá? Porque, assim, existem muitos alimentos embalados de uma forma fitness, de uma forma saudável, tá? Embalado, mas ali só tem a capa. Só a embalagem. Só a embalagem. Então, quando você pega um biscoito, o biscoito é integral. Quando vê, não é nada. É um ultraprocessado, não é um alimento verdadeiro. Nós consideramos alimentos verdadeiros aqueles que a gente descasca, aquele que a natureza dá pra gente. Sim. Tá joia? Então, quando você vê aquele, por exemplo, eu vou dar um exemplo, aquele, não vou falar marca, mas aqueles, o wheyzinho que já vem batido, aquelas proteínazinhas que já vem batida. Sim. Gente, um ovo substitui aquele ultraprocessado. Aquele ultraprocessado, ele fica na prateleira de 2, 3, 4 anos ali, e ele tem data de validade porque a lei exige, mas se não tivesse, ele ficaria ali ad eterno. Então, o que que tem ali dentro que faz com que ele fique tanto tempo? Veneno. Um veneno, entendeu? Então, é isso que a gente é contra, é buscar alimentos mais saudáveis. O leite, que eu consumi quando era criança, não é mais o mesmo leite que a gente consome hoje em dia. Porque até as vacas, as bichinhas são afetadas. Até né? as vacas. E frutas, legumes. Vamos abusar das frutas e legumes, né? Vamos comer bastante. Exatamente, bastante. As Exatamente. A depender do objetivo. Inclusive o suco, né? Porque o suco acaba virando um processado. Isso. Né? A questão do suco é polêmico. Né? Eu gosto do suquinho. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantas laranjas você consegue chupar agora, se eu botar um saco na sua frente? Quantas você consegue chupar? Eu chupo umas 3. 3. Consegue 5, 6? Se forçar muito? Não, acho que não. Ou sim, pode ser que sim. E se eu te falar que em um suco você está tomando 10 laranjas em um copo? Praticamente. 8 laranjas, que seja. E não está consumindo bagaço. Não está tendo fibra para digestão. Você só está tomando o açúcar da fruta, a frutose. Então, diabetes. É por isso que a gente fica um pouco, sabe, substituindo. A gente tem que ter equilíbrio em tudo na vida da gente. Então, o que a gente orienta é substitua o suco de laranja por 3 laranjas depois da refeição. Vale satisfazer. É melhor do que o suco. Olha aí, dica bem dada vendo? aqui, hein? Dica bem dada. No podcast Núcleo Mais. Então, Vamos cuidar da saúde. A gente já sabe que dá para emagrecer, que não dá para emagrecer sem essa dieta. Porque tem muita gente que está dizendo,
A gente usa o uso, né, de injeções, das canetas. Das canetas. Sim. E aí, depois volta 3 vezes mais gordo. Isso. Por quê? Eu acho que é Acontece. justamente por causa dessa dieta ou não? A falta de acompanhamento Acontece. Então, essa pergunta é muito interessante, tá? É uma coisa corriqueira. Acontece muito. Da agora para frente, você vai ver muito isso acontecer. Muito, muito mesmo. Eu vou lhe explicar por quê. O obeso, ele não é obeso porque ele quer. A obesidade é uma doença e deve ser tratada como tal. Então, quando a gente trata de obesidade, o paciente, ele é o paciente que tem uma doença crônica. Ele não é obeso da noite para o dia. Ele vem ali ao longo do tempo adquirindo aquela doença. Então, ele toma um remédio para emagrecer, emagrece, chega no peso que ele quer, e aí o que ele faz? Depois que ele chega com o peso Volta que ele quer. comer. Ele volta para a vida que ele tinha antes. Isso Exato. é praticamente inevitável para as pessoas que não me acompanham, para as pessoas que não estão aqui escutando isso aqui, tá? Então, eles voltam para o peso que eles estavam antes. Aí é chamado efeito sanfona. Como a gente pode mudar isso? Como eu mudei isso? Eu emagreci 32 quilos, Você graças já parou, a Deus. não foi? Já Já parei há parou. muito tempo. Como é que a gente pode mudar isso? MEV, modificação do estilo de vida. Então, a medicação, ele deve ser uma muleta entre o estilo de vida que você tinha para o novo ser que você vai se tornar depois da medicação. E o médico tem que deixar isso muito bem claro. Ele tem que deixar claro que se o paciente não aderir a uma modificação de vida, não começar a malhar, não começar a comer melhor, não começar a cuidar da saúde de uma forma mais rigorosa, vai voltar tudo. Não tem jeito. É matemática. Não é mágica, ou não é mágica. Ele Não é vai mágica. realmente, ele vai Exatamente. ajudar, mas ele não Exatamente. mantém, né? Inclusive, sem a medicação, só com a mudança do estilo de vida, a pessoa também emagrece, ela também chega no objetivo. A gente não está falando mais que a única difícil, né? forma que tem é o uso das medicações, como tirzepatida, como Ozempic, como semaglutida, como as outras medicações que nós temos também como apoio, né? Mas a pessoa tem que se conscientizar que depois que ela terminar o tratamento, ela tem que continuar comendo aquilo que ela comeu durante o tratamento. Muitas pessoas, elas começam a perceber um pouco mais, tá? Existe uma medicação chamada lisdexafetamina. Vou entrar um pouquinho em polêmica, mas faz parte do protocolo de alguns nutrólogos também. Alguns pacientes eu acabo recomendando também. É o famoso Vyvanse. Ele é um remédio para TDAH, tá? Ele é uma tarja preta, não pode ser usado sem orientação médica e você não vai conseguir comprar na farmácia, até porque quase médico nenhum tem essa receita. Essa receita é de psiquiatra, tá? Essa medicação, ela age na compulsão alimentar. E quando ela é associada com a tirzepatida ou o Ozempic, ela cria um sinergismo. Eu vou explicar o que é sinergismo para você. Sinergismo é um termo médico onde a gente cita assim, ó, 1 mais 1 é igual a 2. Isso é uma soma. O sinergismo, 1 mais 1, ele vai dar maior do que 2, porque a ação dos dois remédios ele vai potencializar. Os dois vão ficar muito mais fortes do que se usados exclusivamente, entendeu? Então, essa medicação, ela tira a compulsão alimentar e o paciente consegue olhar para a comida e falar, hoje eu não quero comer, hoje eu não vou comer. Ele tem controle sobre si. Uma coisa que é muito difícil no obeso. O obeso, às vezes não precisa nem ser obeso. Uma pessoa chega à noite e fala assim, tô com sede, vou lá, abre a geladeira para beber água. Aí ele olha um bolinho na geladeira, olha um brigadeiro. Eu também, eu tô me vendo nisso, meu Deus. E aí o que ele faz? Aí ele pega ali um pedacinho, bota na boca. Não tem problema, mas a questão é que isso fica corriqueiro e torna-se um hábito. Então, a compulsão alimentar é isso. A gente chama esse tipo de paciente de beliscador. Então, beliscadora. Uma beliscadora. Duas beliscadoras. Estamos aprendendo aqui hoje, hein? Hoje, quando eu abrir a geladeira, já vou... Beliscadora, para. A gente que acha que não influencia, mas um pouquinho todo dia, um pouquinho toda hora, é muito no final do mês. É muita caloria. E a gente faz isso o dia inteiro, né? Muitas vezes, né? Vai comendo um E às vezes biscoitinho aqui. eu às vezes não tenho nem vontade. Flávia, tome aqui um biscoitinho. Aí eu, tá bom. Pra ser educada. E Aí depois do primeiro.
Aí vem o Aí segundo. vem o segundo, vem outro, aí daqui a terceiro. pouco estou com azia, aí Aí para tudo. para tudo. Agora eu estava vendo no seu Instagram, né, que você está movimentando bastante, Isso, né, a começando a respeito, mexer. e você falando que na sua casa não entra arroz, não entra Isso. açúcar. Isso. É difícil chegar até esse ponto, não? Não é difícil. Quando você percebe que quando você percebe que a alimentação ela é uma medicação, se você olhar com esse viés, você consegue afastar muita coisa. Você consegue perceber. Se eu sei que o açúcar me faz mal, se eu sei que eu emagreci 32 quilos, eu já cheguei ao ponto de abaixar para amarrar o cadastro e vomitar. Eu roncava muito. Eu não tinha a vaidade, né, que eu tenho hoje, a roupa não cabia, inclusive assim, uma coisa pessoal, mas eu vou compartilhar. No meu casamento, eu não me reconheço. Ninguém me reconhece. O pessoal fala, rapaz, essa foto aí é IA. Eu falei, olha todas as fotos do meu casamento. Eu praticamente tenho vergonha de todas, porque eu estava muito, muito acima do peso e realmente estava inchado. Pô, E vai fazer a renovação dos votos. tem que fazer, tem que tirar Fazer novas novas fotos. fotos. Pelo menos Fazer novas E a fotos. fotógrafa está aqui. É isso. Dormia mal. Isso. Entendeu? Então, assim, cuidar da saúde, ele é primordial. Então, batendo nessa tecla que lá em casa não entra arroz, eu digo mais assim, porque o carboidrato em si, o carboidrato simples, ele, quando utilizado de forma errada, gente, a gente tem que entender que cada paciente é único e cada objetivo, Isso. cada paciente tem um objetivo diferente do outro. O carboidrato é muito importante, é um macronutriente muito importante, assim como a proteína e a gordura. Mas ele, quando entra em excesso em qualquer ser humano, ele vai estar aumentando o índice glicêmico. Aumentando o índice glicêmico bagunça tudo dentro do organismo. Então, ele vai acabar engordando e inflamando aquele paciente, que é o que a gente procura tratar quando a gente está fazendo o acompanhamento médico de emagrecimento, que né, o foco aqui é emagrecimento. Então, quando eu botei, não entra arroz, não entra farinha, não entra açúcar, eu quis dizer assim, que eu me cuido e as comidas que estão lá em casa são comidas saudáveis. Por quê? Se você conseguir escolher e montar sua prateleira de uma forma saudável, por mais vontade que você tenha, você não vai pegar o carro e não vai no supermercado comprar açúcar e botar no café. Você vai beber o café sem açúcar. Exatamente. Tá, joia? Você só pega açúcar se tiver. Se tiver. Eu penso nisso. Às vezes eu tô fazendo supermercado, aí eu quero... Não boto nada. Aí às vezes eu estou em casa e me dá vontade. Eu digo, mas se não tem... Facilita, você vai comer uma fruta, comer Não alguma vai coisa. atrás, né? Não vai atrás. Agora, a família ajuda nesse processo, né? Sim, a família ajuda nesse processo. Sua esposa também está Sim. Tem que estar na Também. dieta também, né? nesses que cuidados tá. com a alimentação, Tem que né? tá. Não na dieta, porque assim, a gente, na verdade, já saiu da dieta. A dieta é para emagrecer. Sim. E emagreceu, a gente faz o quê? Mantém. A manutenção. Durante a manutenção, a gente evita ao máximo. Vocês vão me ver comendo arroz, vocês vão me ver, porventura, chegar no local, comer um brigadeiro, a vida continua, tá? E uma coisa importante que eu costumo dizer também é que a comida, ela tem um fator muito importante na vida do ser humano, que é um fator cultural. Às vezes, no domingo, a avó faz assim, vou fazer uma feijoada hoje aqui para vocês, aí vai todos os netos, vai os pais. Então, assim, você vai chegar lá e vai dizer, não vou comer o feijão da minha avó, entendeu? Então, assim, tem muita questão cultural na alimentação dos seres humanos. Quando chega São João, o que a gente come? Muito milho, uma canjica. Pamonha. Então, é tudo a gente saber dosar com equilíbrio, mas sabendo que você está fazendo alguma coisa ali que não está muito certo. Você tem que saber, tem que ter a consciência. É isso que a gente faz com o paciente, dar um insight para que ele saiba que aquilo ali comeu aquela coisa isolada, vamos voltar para o treino, vamos evitar açúcar, vamos evitar isso no dia a dia, e uma vez ou outra não faz mal, porque a vida continua. Então você tem o seu dia do lixo. Não é dia do lixo. Porque todo mundo fala, Sim. eu tenho meu dia do lixo. Às vezes eu começo um dia do lixo e não tenho um dia normal. O dia de parar o lixo, né? Não tenho, meu lixo continua a semana toda, porque eu digo, já fui ontem, não custa comer hoje. E aí fica naquela coisa. Então é complicado. A gente estava falando também sobre essa questão de voltar, que é o efeito sanfona. Isso. Isso também acontece com bariátrica, porque às vezes as pessoas associam só, por exemplo, as canetas, mas também tem a questão da bariátrica. Vai, Quantos bariátricos não voltam? Muitos. E às vezes pior, né? Muitos, e às Voltam vezes pior, né? pior.
E às vezes Eu as tenho pessoas... pacientes bariátricos que estão usando a caneta. Então, Ai, que legal. porque você vê, Vários. eles perdem o peso, mas como você disse, a questão das canetas, você fica saciado. E a bariátrica não. Eu conheço, né, pessoas que fizeram a bariátrica e sentem aquela necessidade de comer, eu quero comer, come. Aí vomita. Dump. E aí fica aquele mal-estar, e aí chegou um momento que era até uma colega de trabalho da gente, e aí ela sabia que passava mal, né? E aí ela tinha prazer de comprar comidas pra gente gostosas pra ela ver a gente comendo. Então você vê Chega a esse ponto, chegou né? a esse ponto Pra você ter noção. dela, tipo, ó, comprei um bolinho gostoso pra você. Você não vai comer? Não, tá bom, vocês comem, eu vejo. Ninguém? O inimigo número 1 do cirurgião bariátrico, eu tô falando isso assim, porque eu converso com várias pessoas, chama-se leite condensado. Porque ele, em pequena quantidade, tem um alto poder de calorias, né? Um alto índice calórico. E eles querem, porque querem um doce, não pode comer muito, o estômago está reduzido, eles têm aquela quantidade mínima para comer, eles vão, em vez de comer a sopinha como é recomendado através, né, do pós-operatório, eles pegam o leite condensado e tomam. Então, assim, quando vem aquela caloria e tudo, vem o dump, vomita, o corpo não aceita. Então, isso realmente é muito prejudicial, né? E, sem falar, por ele ter feito essa cirurgia, além do risco da cirurgia, ele deixa de absorver várias vitaminas e minerais que são importantíssimos para o organismo, e ele precisa fazer reposição pro resto da vida. Quais são essas vitaminas? Vitamina B12, ele não consegue mais absorver, dentre outras. Não reverte? Não reverte. O resto da vida tomando vitamina via Poxa oral. vida. Fala pra gente da proteína, a importância da proteína. A proteína realmente uma dos macronutrientes mais importantes da dieta, porque é dela que vem os aminoácidos essenciais e esses aminoácidos que constroem o músculo. Foi muito bom essa pergunta que você fez, porque o paciente ele se preocupa com o peso perdido, e o médico que acompanha, ele se preocupa com o músculo que o paciente deixa de perder. E ainda vou pegar esse gancho para te dizer que a doença que prevalece hoje, a epidemia que nós estamos enfrentando, é a obesidade. E muito em breve, todos os estudos apontam que a nova epidemia é sarcopenia. Já ouviu falar nesse termo? Sabe o que significa? Não. Então, a sarcopenia é a perda do músculo. É quando você tem menos músculo do que o seu corpo precisa ter para poder manter-se saudável. Então, existe até um termo chamado obesidade sarcopênica. O que é isso? É quando a pessoa ele é obeso, e quando a gente faz a bioimpedância, que é um dos elementos objetivos que nós temos como avaliar massa magra, massa gorda, aí a gente percebe que ele tem muito menos músculo do que deveria ter, porque ele não se exercita, ele não malha e tudo. Quando perde a gordura, ele além de perder a gordura, ele ainda acaba perdendo um pouco de músculo. O pouquinho de músculo que ele tem, ele torna-se ainda mais sarcopênico. Por isso que a gente pede sempre para que faça atividade de força, atividade física de força, para ganhar músculo. E não aeróbico para correr, para queimar. Não é queimar. Quem está obeso, ele precisa de músculo. O idoso, ele precisa de músculo. O idoso não precisa fazer maratona. O idoso é obrigado a fazer treino com peso resistido para ganhar massa muscular. Quanto mais, existem vários estudos também comprovando que quanto mais massa muscular no idoso, mais sobrevida com qualidade, ele consegue levantar, ele consegue abaixar, ele consegue fazer os seus afazeres do dia a dia. Mas para isso ele precisa de músculo. E o músculo ele não é conquistado através do exercício físico simples. Ele é conquistado através da academia com peso resistido, é diferente. Ou até Não tem os correr, trabalhadores braçais, né, do interior. Meu pai mesmo. É magrinho, mas tem uma força, viu? Porque realmente é músculo. É músculo, não é exatamente. sobre... Porque ele é muito magro. Até o apelido dele, ele vai me odiar. Corinho. Olha que E aí, malvado. corinho. Mas ele realmente é músculo, né? Ou seja, ele tá sempre ali trabalhando. Ou força braçal, né? Não faz Sim. academia, mas ele é um idoso que
mantém uma rotina, não é sedentário, né? E isso muda completamente Isso mesmo. é importante. Agora, uma pessoa que não gosta de comer muito carne, como é que faz? Existem milhões de oportunidades. Aí, assim, a gente vai ver cada caso, tá? Mas, assim, a gente pode estar pensando em peixe, a gente pode estar pensando também... Ovo. Ovo, por exemplo. Ovo é maravilhoso. Você pode, dentro desse ambiente do ovo, você pode, por exemplo, fazer omelete, você pode fazer ele cozido, pode fazer Panqueca. frito, Eu pensando na panqueca. Então, assim, você pode usar ele como base para outros alimentos e você vai estar ingerindo proteína. Só que você agora também falou algo muito importante. Nós devemos ter diariamente uma dose mínima de 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo por dia. É só pegar o seu peso, multiplicar por 1,6. Aí você vai saber o tanto de proteína que você tem que consumir durante o dia, tá? Isso é regra. Se você malhar, vamos botar 2. 2 vezes o seu quilo é o que você precisa consumir de grama de proteína por dia. Então, muitas vezes o paciente está tomando a medicação, ele não tem apetite, mas ele precisa bater a meta proteica dele, senão ele não emagrece. É engraçado, porque para você emagrecer, você tem que comer. Senão a gente entra num estado de platô que o corpo entra em modo de sobrevivência, ele para o emagrecimento. Quando ele para esse emagrecimento, ele fala assim, ó, não está vindo comida de lugar nenhum. Aí ele fala assim, eu para sobreviver, eu preciso ter caloria para bater o coração, para funcionar os órgãos. Então ele para de emagrecer, segura nesse platô, e a gente só consegue voltar a emagrecer novamente ou aumentando a medicação ou aumentando realmente a ingesta de proteína e de alimentos saudáveis. E uma das formas, para finalizar, de você bater sua meta proteica, que é muito fácil mesmo, muito fácil, é um suplemento que todo mundo toma. E a maioria das pessoas não sabem da importância, que é o Whey Protein. Tá? O Whey Protein ele tem uma grande quantidade de proteína em um pequeno volume. Então, se você pegar um scoop de Whey Protein, bater no liquidificador com uma fruta e tomar, praticamente ali você já bateu sua meta proteica diária. Se você tomar de manhã e de tarde, você já bateu sua meta proteica diária. Olha, então, bacana, existem várias formas de atingir esse objetivo. Não é difícil. É isso que eu falo. Difícil é você fazer sozinho. Exato. Entendeu? Tem que ter um acompanhamento. E carne também, carne vermelha. É muito inflamatória também, né? Não. Eu sou carnívoro, a minha dieta é carnívora. Tô na transição agora para ficar 100% carnívoro. Para você ter noção, ontem eu almocei 4 pedaços de picanha. Jesus, se eu comer... Eu não... ontem eu comi praticamente uns 600 a 800 gramas de picanha com gordura, tá? E um pouquinho de salada. E fiquei de jejum até hoje, meio-dia. E fui almoçar novamente. Hoje, meio-dia, comi novamente mais 4 ou 5 pedaços de picanha. E estou de jejum até agora. E muito provavelmente só irei almoçar amanhã. Essa é a dieta carnívora. Sem vontade de comer. Então, assim, depois do tratamento, né? Eu vou chamar esse é um tipo esse é o tipo de dieta, tá? Dieta carnívora. Depois a gente pode falar sobre ela. Pronto. Então, não tem nada a ver com o uso das canetas. Essa falta de fome. Não. Depois. Não. Isso é uma dieta que a gente vai se condicionando, que a gente chama de dieta ancestral. Os nossos ancestrais, nós seres humanos, passamos 300 mil anos fazendo isso. A introdução dos grãos é recente, a agricultura é recente, tá? Então, o arroz, o feijão, o macarrão, isso são coisas que tem pouco tempo que a gente utiliza. Então, o nosso DNA, ele é carnívoro. O nosso estômago, ele tem o pH carnívoro. Então, eu vou deixar assim, foi bom você falar, mas eu preciso deixar claro que a carne é uma das melhores fontes de proteína, uma das melhores fontes de vitamina B12, de creatina, de todas as vitaminas que você pode imaginar, a carne, ela tem, e a biodisponibilidade, a forma que esse esse alimento entra no intestino é uma forma muito mais receptiva ao corpo do que, por exemplo, outras fontes. Entendeu? A carne ela é bem tolerada pelo corpo. A gente nasceu para comer carne. Você sempre gostou de carne? Sempre gostei de carne. Eu gosto de carne, só que eu tenho endometriose, certo? E só que uma das coisas que os médicos mandam tirar é a carne.
Eu acho que devido à Quais condição. médicos? Rapaz, alguns. Aí eles mandaram porque inflama muito, né? Você fica mais inflamado. Aí é por isso que eu fiz essa pergunta. Existe um tabu em relação a essa alimentação, tem muita coisa sendo modificada, tá? Tem médicos que são contra, a gente não vai chegar sempre num consenso único, existem pessoas que condenam, existem pessoas que são adeptas, tá? Eu comecei a fazer essa dieta, eu tenho um professor, que é Marlon Batista, ele é nutrólogo, e ele faz essa dieta carnívora, ele defende essa dieta carnívora. Eu comecei a fazer essa dieta por conta dele, ele ensina a fazer essa dieta, ele ensina a fazer jejum intermitente também, que é muito importante. Inclusive falar sobre jejum intermitente foi algo tão relevante, a descoberta do jejum. Que é sobre as células, a renovação das células? A autofagia. Quando você faz jejum e você fica muito tempo sem comer, lógico que dentro de um período que a gente... Saudável, que a gente permite, né? Que você, por exemplo, você passa 20 horas sem comer, 12 horas sem comer. Ele ganhou o prêmio Nobel agora por descobrir isso. O corpo, no jejum, ele faz autofagia. Ele pega as células, as piores células que tem, aí ele quebra e transforma em gordura, em fonte de energia. E aí essa quebra dessas células, algumas que já estão ali podendo causar uma patologia, um câncer, alguma coisa assim, elas são autoconsumidas pelo corpo. Então essa autofagia foi o que ele descobriu que acontece no jejum. Então o jejum é altamente saudável, desde que feito da maneira correta, com orientação. Durante o uso das canetinhas, mais outra dúvida surgiu. Muita gente fala que você tem que só come uma vez. Como é que funciona essa dieta? Porque tem gente que só come... eu só tomo aqui... Eu conheci alguém que falou assim, eu só tomo essa xícara de café ao meio-dia. Isso, totalmente errado, né? A gente já falou sobre isso. Porque tira realmente a fome. Se for pela vontade, ele não vai comer nada. Até essa xícara, se você falar assim, rapaz, eu vou trocar por água, ele troca, porque realmente tira muita vontade. É por isso que eu falo que essa dieta, com o uso das medicações, principalmente a tirzepatida, que hoje é a melhor do mercado, que é o Mounjaro, você escolhe o que vai comer, mas você precisa comer, o corpo precisa comer. E como eu já falei, a gente precisa pelo menos bater a meta proteica diária, porque o corpo precisa dessa proteína para manter o músculo, senão você vai emagrecer sem qualidade, vai perder músculo, e isso vai baixar a balança, mas no final das contas você vai estar perdendo músculo. É isso que a gente evita a todo custo. O meu protocolo, eu vou falar um pouquinho do meu protocolo, tá? Para você entender. Olha só, algumas pessoas podem até divergir quanto ao modelo que eu faço, mas é algo que dá certo porque eu consigo pegar um gancho muito importante no meu paciente, que é a parte motivacional. Eu vou contar a história do meu pai e vou explicar isso aí. Meu pai é uma pessoa que foi obeso a vida toda, nunca malhou, nunca entrou na academia. Ele queria emagrecer, tentou fazer uma dieta, engordou, engordou, o efeito sanfona, voltou para os hábitos alimentares dele. E depois que eu emagreci, ele falou assim, meu filho, eu quero emagrecer também. E aí, nesse meio termo, o que foi que aconteceu? Ele começou a fazer a dieta, ele começou a emagrecer, ele começou a perder peso, conseguiu perder peso. Ele perdeu muito peso muito rápido. Alguns são contra esse radicalismo. Sim. Eu sou a favor desse radicalismo, pelo menos no primeiro mês ou até no segundo, porque o paciente ele se motiva. Meu pai não estava motivado. E meu pai eu sabia que ele precisava de algo motivador para ele mudar o estilo de vida dele, senão ele não ia mudar. Porque você vê ele está aposentado. Tenta e não consegue, não sai do lugar, né? O paciente não está preocupado, massa magra, gorda, isso aí é o médico que se preocupa, ele quer saber a balança. Aí agora esses dias, que ele ainda continua, né, no processo de manutenção, agora ele está no segundo ciclo, que é de hipertrofia, e aí ele falou, meu filho, eu tô com o mesmo peso e tal. Aí eu tive que explicar a ele o segundo passo. Mas dentro do primeiro, eu faço uma dieta hiperproteica, mas hipocalórica, baixa caloria, tá? A pessoa não precisa tomar uma xícara só por dia, ela vai comer, mas vamos diminuir bastante a alimentação dela, até onde ela aguentar, mas que fique saudável. Aí, nesses 60 dias, eu tive paciente, eu tenho aqui gravado,
E eu vou botar no meu Instagram em breve o antes e o depois com ele. Ele perdeu 16 quilos em 1 mês e meio. 16 quilos, sem sofrer. Você não sente vontade de comer. E depois que ele perdeu esse peso, ele chegou no IMC correto. Ele entrou no IMC que a gente esperava, ele atingiu o pico em 1 mês e meio, porque ele se dedicou, ele se doou a isso, mas ele comia e bebia água também, que é muito importante bater a ingesta hídrica, tá? De 2 litros a 3 litros por dia. E aí, quando ele chegou nesse patamar, o que foi que a gente fez? Ó, agora vamos entrar na segunda fase. Qual é a segunda fase? Agora vamos ganhar músculo. Então, a segunda fase é a hipertrofia. Quando a gente tenta fazer essas duas fases juntas, perder gordura e ganhar músculo, que seria o ideal, seria o ideal do ápice, entendeu? Do tratamento médico. Mas a gente não consegue porque a gente desmotiva o paciente. Imagine você fazer dieta, tá tomando medicação, comprando remédio caro, tratamento. O tratamento não é tão barato, é caro. E você chegar no final do mês e falar, ó, você emagreceu 2 quilos, parabéns. Olha aqui o papel, você ganhou 3 de músculo, mas perdeu 8 de gordura e ganhou um pouquinho de água. Você vai sair de lá triste. O fator psicológico, pô, mês que vem você fala assim, pô, véio, me dediquei tanto no mês passado, será que esse mês eu vou me dedicar da mesma forma? Mas se você perder 16, você fala, não, funciona, não, bora. E aí, quando entrou na época da hipertrofia, ele já entrou, não, vamos, o que é que você quer, bora. Aí eu falei, ó, aumenta a ingesta proteica, vamos agora malhar, treino de força, tá? E aí ele conseguiu atingir o resultado dele, um resultado maravilhoso. Se eu mostrar um dia depois eu vou mostrar. Eu vou botar lá no Instagram, vocês olham. E até para falar para o pessoal que está assistindo agora, né, o tempo acabou correndo, já estamos chegando ao fim. Até falar para o pessoal acompanhar você no Instagram, né? Isso, eu posto sempre dicas de saúde. Qual o seu Instagram? Pode falar. @Dr. Salomão da Guarda, tá joia? E vocês também Salomão da Guarda, que estão nos assistindo também, siga, pode se inscrever no canal, fazer os seus comentários, compartilhar com a galera, que a gente precisa compartilhar essa entrevista maravilhosa. Exato, essas informações são importantes. Sanando dúvidas, né, sobre esse tema que está tão em alta agora, né, que é o emagrecimento, e principalmente o emagrecimento saudável. Com qualidade. Com qualidade que as pessoas precisam ter. Então, é uma pena que o tempo correu, né? Foi rápido demais. A gente tem que fazer uma segunda entrevista com o Salomão. Uma entrevista, porque são muitas coisas, né? Para tirar dúvida aqui. Muito obrigada, viu, Salomão, por ter participado com a gente aqui. Eu gostaria só de deixar uma mensagem final. Com certeza. Tá? A mensagem final que eu gostaria de deixar é assim, a medicação, ela só é a medicação ela só faz ajudar no processo de emagrecimento. Mas o que vai fazer realmente emagrecer é a mudança do estilo de vida. Isso aí a gente tem que pautar e bater sempre. Independente da medicação ou não, a gente tem que beber mais de 2 litros de água por dia, consumir de 1,6 a 2 gramas de proteína por dia, todos os dias, independente, né, de tudo. Comer bem, comer saudável, retirar alimentos inflamatórios, alimentos que têm alto índice glicêmico e modificar o estilo de vida, começar a malhar. Quem não consegue malhar, dar uma caminhada. Quem já está caminhando, correr. Quem já está correndo, a musculação. Então, assim, é isso que vai trazer saúde para a gente a longo prazo. Para a gente envelhecer com saúde. Aí, bacana, obrigada. Um incentivo, Valquíria. Obrigada por essa aula aqui Foi maravilhoso. Agora a gente somos as belisquetes. Não, acabou. Não, toda vez que for beliscar, agora vou lembrar do Salomão. Vou largar. Salomão saindo da geladeira. Você vai beliscar? Obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Internautas, telespectadores, um beijo grande para vocês. Muito obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência e por estar com a gente aqui no podcast Núcleo Mais. Fechou, beijo. Beijo, tchau.